esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, Rondônia, bom dia, internautas de todo o Brasil que nos acompanham a partir de agora, pelas redes sociais da Federação Espírita de Rondônia, pelos canais YouTube e Facebook. Por isso, iniciamos o nosso trabalho desta manhã com o coração cheio de alegria, de gratidão a Deus por nos oportunizar mais este encontro em torno da mensagem espírita. Bom dia, meu amigo Afra Stefanini, nosso convidado de hoje. Bom dia, amigo Pedro, a todos os queridos amigos e irmãos do meu querido estado de Rondônia, que eu tive a oportunidade de estar com vocês e conhecer pessoalmente o Pedro, pessoalmente os irmãos que estão aí há tanto tempo, querida Marta, querida Tânia, que me acolheram também, outros Maldi, então, outros companheiros, nós somos muitos, e eu quero deixar meu coração a todos vocês. Bom dia, Gleice. Bom dia, Daliane, que está aí nos bastidores. Nós vamos iniciar o nosso trabalho dessa manhã, do Rondônia Espírita, com uma leitura de reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, e o texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, comentado pelo Espírito Emmanuel. Esse trecho da carta de Paulo diz o seguinte: temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo. Emmanuel, comentando esse texto, diz o seguinte: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, olvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeia a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Muito bem, meus amigos. Após a leitura dessa belíssima página para a nossa reflexão, vamos continuar com os pensamentos elevados, buscando as esferas superiores do mundo espiritual, nos sintonizando com o coração generoso do Cristo de Deus e pedindo a Ele que, por acréscimo de sua imensa misericórdia, estenda as suas mãos generosas sobre nós e nos abençoe, com bênçãos de paz, de fé, de esperança, sustentando a todos nós nas provas desta hora. Que Tu abençoe, Senhor, o nosso trabalho que agora se inicia, para que ele possa transcorrer num clima de harmonia e de muita paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, meus amigos, o nosso convidado de hoje é o nosso amigo, nosso irmão aqui da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Afro Stefanini II, acompanhado pela nossa amiga Cleice Klein, né, que está nos acompanhando da Bahia, de Vitória da Conquista. O Afro é conhecido de Rondônia já há vários anos e desenvolve um trabalho magnífico no estado de Mato Grosso, junto à Federação Espírita. Palestrante espírita, escritor, autor de vários livros. É um prazer, Afro, trazê-lo até nós mais uma vez. Seja bem-vindo às terras de Marechal Rondon. Com você a palavra, meu amigo. Agradeço, amigo, e tem um porquê, né? Eu nasci em Rondonópolis, olha aí. Então, a nossa sintonia com as terras de Rondon é desde quando eu nasci. Verdade. Deve ter sido, a gente brinca, deve ter sido aquela hora que eu estava chegando em Rondônia, dei um toquinho e fui parar em Rondonópolis. Verdade. Mas a alegria é minha, a alegria é realmente muito grande poder compartilhar com vocês nesses momentos, reflexões que de alguma forma possam alcançar o coração, que de alguma forma possa trazer elucidações à mente, ao pensar. Quando nós abordamos a questão da justiça divina, ela ainda é um ponto muito importante a ser esmiuçado, porque o nosso processo de aprendizagem espiritual, ele vai ser, obviamente, considerando a capacidade que nós temos de modificação de uma mentalidade muitas vezes milenar. Uma mentalidade que está muitas vezes voltado para um processo de auto-julgamento, de autopunição, e que mesmo dentro, hoje, dos conhecimentos espíritas, é possível nós nos vermos ou
olharmos determinadas situações com esta mentalidade ainda punitiva, com esta mentalidade ainda condenatória, julgadora, ainda que as ideias que hoje nos esclarecem sejam tão luminosas, ainda que o trabalho que a gente vê na proporção que foi erigida a doutrina espírita seja tão esclarecedora, nós que somos aqueles que observamos o conteúdo espírita, podemos ainda estar com muitos filtros de uma visão reducionista, incompleta, e de uma visão voltada para um aspecto quase que de recompensa ainda na nossa relação com Deus. Tá? Nesse sentido, vejamos a importância de como o trabalho que Kardec faz, ele realmente ainda há muitos desdobramentos que o tempo, que as conquistas, que o conhecimento vai nos trazer à medida que nós vamos avançando sobre isso. Quando nós temos um conhecimento que ele é muito avançado para uma época, ele obviamente traz estranheza em alguns, incredulidade em outros e intensa adesão àqueles que têm a humildade, têm a simplicidade de trazer um conhecimento para si mesmos e não combater o conhecimento com base em suposições. Foi exatamente isso que fez Allan Kardec lidar com 3 tipos de oposição, né, de opositores, que foram os opositores da ideologia teológica, os opositores das suposições científicas e os opositores, os escarnecedores ilusionistas. Marcel Souto-Maior, autor do livro Por Trás do Véu de Íris, autor do livro Muitas Vidas de Chico Xavier, ele, que não era espírita, mas ao estudar a biografia e entrevistar o próprio Chico Xavier, ficou profundamente comovido e sensibilizado com a moral deste homem, com a vida real e virtuosa de Chico Xavier, que ele não teve como não encontrar em si mesmo uma grande esperança para ver a bondade no ser humano. E viu. E isso fez uma grande diferença para ele. Mais tarde, ele vai trazer um livro Kardec. E Marcel Souto-Maior vai fazer estudos tanto aqui no Brasil, quanto estudos na própria França, na Europa, para trazer detalhes tão significativos nessa obra, Kardec. E lá ele explica historicamente uma tríade de opositores, que vinha da igreja, que vinha da academia científica, mas que vinha dos ilusionistas. Então a igreja propagava, a partir das suas ideias, o grupo teológico, aliás, né, daquele momento e daquela época e com aquela configuração, vamos dizer assim, para que a gente não generalize a palavra igreja como sendo a ideia ampla e total, tanto é que não é. Mas daquele grupo, daquela época, tanto é que a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é feito com mensagens de bispo. Bispo de Argel, bispo de Bordeaux, eram bispos que muitas vezes conviviam aquela época um pouco antecedente ao Evangelho, antes de desencarnarem, e 2 anos, 1 ano depois, alguns deles vieram e trouxeram mensagens que Kardec aproveitou, e quando foi publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem bispos ali contemporâneos a ele, né? E aí a gente vai verificar que o trabalho que Kardec traz, ele já estava, né, sendo aprimorado, sendo melhorado, não apenas pelas intensas incursões mentais, intensas viagens de reflexão do próprio codificador, o método que ele escolhe para publicar o primeiro livro, que não foi um método convencional, ele traz um método de diálogos, o método de Sócrates, o método dialético,
no qual ele não estrutura textos prontos, textos fechados, mas a possibilidade de, em cada pergunta e resposta, nós avançarmos interconexões com perguntas e respostas que vão se encontrar em capítulo posterior, em partes. O livro é dividido em 4 partes: Deus, do mundo dos espíritos, leis divinas e penas e gozos, ou justiça divina, última parte, mas que quando nós olhamos o grande painel das 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos, nós somos capazes de verificar que não são 1019 ideias fechadas. São 1019 árvores que dão muito mais sementes do que a única semente pelo qual ela foi plantada. Essa é a lógica profunda de uma árvore. Uma única semente pode fazer surgir uma frondosa árvore, mas que não dará uma única semente. Dará muitas sementes. Uma única pergunta, uma única resposta do Livro dos Espíritos são todas 1019 árvores. Porque elas são capazes de serem compreendidas em vários ângulos, e ainda serão pelos ângulos que não conhecemos, que a própria natureza das descobertas e do avanço da tecnologia vai nos oportunizando compreender. São árvores que dão sementes, muitas sementes, de conhecimento social, de conhecimento filosófico, de conhecimento psicológico, de conhecimento antropológico. Vamos lá, por exemplo, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec traz uma das questões mais interessantes, porque quando ele pergunta assim, Deus criou os espíritos bons e maus? Para quem era um discípulo de Pestalozzi, para quem estava sob a influência profunda do positivismo de Augusto Comte, para quem estava também sob a influência profunda do mecanicismo de Descartes, mas para quem já tinha estudado o empirismo de John Locke, este homem não fez essa pergunta por acaso. Kardec, ao fazer a pergunta 115, ele está estruturando diretamente uma pergunta maniqueísta. O que é maniqueísta? É uma filosofia de Manés, uma filosofia milenar, muito antiga, que dizia que o ser ele tinha 2 essências. Ele é bom e tem seres que nascem maus. Essa ideia de Manés foi se ramificando em várias outras filosofias, várias outras teorias, tomando, por exemplo, mais recentemente, a teoria de Thomas Hobbes, por exemplo, grande influenciador da jurisdição aqui brasileira, da ideia da jurisdição, da ideia do direito aqui no Brasil, tem muita influência da filosofia de Thomas Hobbes. E que dizia Thomas Hobbes, por exemplo, que a essência do ser humano é egoísta. Ele é mau. Ele é egoísta. Porém, por alguma necessidade intensa de convivência, ele tem um instinto para procurar a paz. Ora, que paradoxo. Que contradição. É como se um amontoado de lixos, pudesse eu, de alguma forma, conseguir dos lixos tirar um sanduíche completamente saudável, completamente cheio de ingredientes limpos, mas a essência do homem é mal. Agora, de onde sai esse instinto para a paz? Thomas Hobbes diz que é da necessidade do homem progredir, viver, se desenvolver. Mas a paz é um estado intenso de harmonia. É um estado intenso
de equilíbrio, de alegria. Logo, Thomas Hobbes, obviamente ele é anterior, não leu Kardec, mas Kardec leu Thomas Hobbes, Kardec leu Manès, Kardec leu todos os outros filósofos das estruturas mais diversas possíveis. E quando ele faz na pergunta 115 a questão Deus criou os espíritos bons e maus, ele está fazendo uma pergunta filosófica maniqueísta. Ele quer saber o seguinte: Deus criou os espíritos com essência boa e outros com essência má? Essência. Essência era uma das questões mais estudadas pelos gregos filósofos antigos. E os espíritos, ao invés de dar uma resposta apenas filosófica ou teológica, que seria talvez o esperado, não. Os espíritos dão uma resposta de estrutura antropológica. Eles dizem assim: não, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E na resposta fala que a cada um Deus deu uma missão de trabalhar para encontrar-se com Deus. E nisso uns vão murmurando, outros vão submissos. E a estes, eles encontram mais rapidamente a pura e eterna felicidade. Então, claro, dentro desse contexto geral da resposta, aí está uma ideia. Quando diz que foi criado simples e ignorante, então nós estamos falando de aspectos de desenvolvimento. Aspectos de desenvolvimento significa que há uma evolução a ser cumprida. Há um processo a ser passado. Então, essa ciência da ideia da evolução das espécies, que seria publicado anos depois do Livro dos Espíritos, Charles Darwin traria essa ideia da evolução das espécies na Terra. Mal sabia ele que na publicação de 18 de abril de 1857 já existia um livro que falava algo mais elevado do que o próprio livro que Charles Darwin ia publicar, que não era a evolução das espécies apenas, a evolução do espírito nas espécies, começando por princípio inteligente, desenvolvendo-se em experiências milhares, nas mais diversas posições, até alcançar um estado em que pudesse ter o livre-arbítrio e uma espécie pudesse dar abrigo a esse tipo de evolução de progresso que foi o início, os pródromos da espécie humana, o rei nominal, podemos colocar, e aqui esse espírito, agora espírito, não mais princípio inteligente, que havia evoluído em tantas outras espécies, mas passado por elas, ele agora está numa espécie que ele é capaz de progredir a espécie. Não mais ele vai passar apenas, mas ele consegue fazer a própria espécie progredir junto dele. Porque, em síntese, explicando que somos espíritos no corpo humano, explicando que somos espíritos na espécie humana, os espíritos esclarecem a Kardec a nossa destinação angélica. Ou seja, para onde vamos? Para onde todas as experiências que passamos estão nos levando? Para o grande progresso do espírito. Entretanto, quando se pensa em dinamismo, em mecanismo da justiça divina, segundo o Espiritismo, precisamos ter olhos, ouvidos, silêncio, observação cuidadosa. Porque, como eu disse anteriormente, trazendo uma mentalidade milenar de uma justiça julgadora, de uma justiça punitiva e condenadora, é possível que nós coloquemos esses ruídos
nós coloquemos essas pequenas errôneas interpretações ou graves errôneas interpretações dentro de uma fala em nome do Espiritismo, que o Espiritismo não fala isso. Por quê? Por exemplo, quando nós falamos que o conhecimento espírita traz a existência de planos espirituais, vejamos que Kardec teve o cuidado de, no livro Céu e Inferno, vejamos que o livro Céu e Inferno, quarto livro do Pentateuco, mas não o quarto livro publicado, porque nós temos o que é o Espiritismo aí, né? Entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios teve o que é o Espiritismo, mas ele não entrou porque ele na verdade não entra como esse livro considerado o Pentateuco, porque ele na verdade ele é um contextualizador do pensamento espírita. E os 5 livros, junto à Revista Espírita, que dá base para os 5 livros, eles são, na verdade, grandes formadores de novos paradigmas. Então, aí, por que o livro que é o Espiritismo não entra? Porque o livro que é o Espiritismo, ele se baseia nos paradigmas que depois se desdobram nesses livros, mas ele é um grande contextualizador, esclarecedor do pensamento do Espiritismo. Só para a gente poder trazer essa informação. Bom, muito bem. Ali está, então, o codificador diante de um fato. E qual é o fato? Ele está sendo chamado a trazer um pensamento de justiça novo para a humanidade. A partir das perguntas que ele faz, os espíritos vão abrindo as 1000 pétalas de flores do conhecimento, né? Trazendo aqui a metáfora das 1000 pétalas de lótus do Oriente, do pensamento de Siddhartha Gautama. Kardec também vai abrindo as 1019 pétalas, se a gente possa dizer assim, com as suas 1019 perguntas, do conhecimento profundo, de uma natureza de justiça e de um mecanismo muito diferente do que a teologia havia feito até então, do que a filosofia histórica havia feito até então. A justiça para a ciência, ela é pragmática, ela não é uma justiça contextualizada. É aquilo que eu coloco e eu vejo funcionar. Então, nós não vamos abordar aqui essa visão da justiça do ponto de vista totalmente pragmático, porque dentro de um pragmatismo muito radical, muito puro, nós acabamos excluindo o sentido do que é etéreo, do que é interpretativo, do que é emotivo, e isso é desumanizarmos-nos. Nós somos seres simbólicos. Nós não somos apenas seres concretos. Quando, por exemplo, eu sinto algo que é muito profundo no meu coração, eu não consigo descrever. Eu vou para o símbolo. Então, por exemplo, quando um filho nasce e você pergunta para uma mãe, o que você está sentindo agora? Ela não vai descrever concretamente o que ela sente. Ela vai simbolizar o que ela sente. Eu estou me sentindo no céu. Eu estou me sentindo nas nuvens. Eu estou me sentindo nos braços de Deus. Veja, é tão intenso que não dá para nós descrevermos. Só dá para simbolizar. Ora, interessante isso. Porque não foi exatamente esse o ponto que fez Jesus falar em parábolas? O que fez o Cristo falar em parábolas não foi um movimento de confusão ou de difusão. Está muito difuso. Não. Ao contrário. O que fez Jesus falar em parábolas é porque quando nós estamos ouvindo uma parábola, nós saímos da tentativa de controle
do nosso conhecimento e nos entregamos à essência daquela verdade. Quando estamos dentro ouvindo uma parábola, nós não fazemos ideia para onde a parábola vai terminar. Quando a gente começa a assistir um filme, por exemplo, na televisão, na Netflix e tudo, tem filmes que falam a verdade. Você vai no cinema e mais ou menos você já sabe como que vai terminar o filme, não é? Por exemplo, filme de herói. Eu não sei mais ou menos o contexto do que vai acontecer no filme. Mas, em tese, eu vou no filme de um herói, o herói vai vencer no final. Ele vai ganhar no final, ele vai vencer o vilão e de uma forma extraordinária. Ou seja, é assim porque é um contexto de começo, meio e fim. É um conto, é uma história, mas não é uma parábola. Uma parábola faz exatamente, às vezes, o diferente disso. Nós achamos que ela vai nos conduzir para um lado, ela nos conduz para outro. Porque o ensino da parábola não é linear como o raciocínio é linear. A essência da sabedoria de uma parábola ela é circular. Se a gente pegar um círculo, por exemplo, e alguém te perguntar onde é o começo e o final do círculo, a gente não sabe. Não tem como saber onde é o começo e o final de um círculo. É uma representação geométrica tão perfeita que eu não sei. Mesma coisa do que uma esfera. O que é uma esfera? É uma representação geométrica tão perfeita, tão simétrica, que eu não sei onde começa ou termina uma esfera. Nesse sentido, Kardec foi profundo. Porque ele percebeu que os conhecimentos soltos na humanidade, filosófico, moral, religioso, haviam nesses conhecimentos aspectos muito interessantes, mas aspectos significativamente incompletos e outros aspectos claramente errôneos. Quando nós dizemos errôneos, do ponto de vista da lógica de uma harmonia geral. Não errôneos do ponto de vista daquela cultura, porque a cultura tem as suas contribuições. Mas as culturas não movem as leis do universo. E conforme uma resposta do Livro dos Espíritos, não foi consultando o capricho dos homens que Deus criou suas leis. Como também não foi consultando as idiosincrasias das culturas, as diferenças das culturas, né, as divergências das culturas, que Deus fez as suas leis. As culturas, elas tentam até hoje dar algum significado e algum sentido, mas as leis divinas são as leis. E Kardec, compreendendo tantas diversidades, ele simbolicamente entendeu que nós somos esferas, que pensamos quadrado, outra esfera pensa triângulo, outra esfera pensa losango, outra esfera pensa splash. Ou seja, somos espíritos, mas estamos numa capa de ideias, numa capa ideológica, que muitas vezes é influenciado pelo tempo que estamos vivendo, pela geração que nós estamos inseridos, pela cultura que nós fomos envolvidos, pelos discursos ancestrais dos antepassados. Como é possível, diante de tudo isso, erguer uma esfera que olha como esfera, que vê as coisas como as coisas realmente se mostram? Não foi à toa que Camille Flammarion chamou Kardec de o bom senso encarnado. É porque a sua capacidade de ver isso, além das culturas, além da geração inserida, além das ideias já embutidas, porque nós somos seres que temos ideias embutidas, era preciso se abrir profundamente. Nesse ponto,
tem a doutrina espírita contribuições significativas. É assim, é um marco para a humanidade que ainda estamos aprendendo a compreender. Mas quando se fala em justiça divina, nós estamos falando de dois aspectos bem básicos que compõem o pensamento da justiça divina segundo o Espiritismo. O aspecto, esses dois aspectos, eles têm a ver com direitos e deveres. Ou, se quisermos melhor, deveres e direitos. Como assim? Fica claro na compreensão espírita que o universo funcionando por balizas de justiça, de harmonia, de lei de causa e efeito, de lei de igualdade, ele estabelece para cada um de nós que vamos sentir o direito a algo, por exemplo, direito de me sentir bem comigo mesmo, direito de me sentir feliz na minha família, direito de me sentir bem com o trabalho que eu realizo, direito de me sentir bem com o meu próprio corpo, direito de me sentir bem com o propósito de vida que eu abracei. Eu só vou me sentir bem com N direitos se eu antes tiver cumprido os meus deveres. Porque é a chave do dever que abre a porta do direito. Não existe como nós nos sentirmos em um direito a algo, a um estado emocional, se nós ali não praticamos um dever no momento em que ele deve ser praticado. A diferença é que numa visão espírita, nós estamos o tempo todo sendo convocados à prática de deveres e não nos é furtado em momento algum a chance de praticá-los a cada segundo que chega. A cada minuto que chega, nós somos absolutamente, pela lei de liberdade, livres, conforme a pergunta que Kardec faz sobre liberdade de pensamento, liberdade de consciência em O Livro dos Espíritos, nós somos livres para escolher praticar um dever. Aqui eu não estou dizendo que nós estamos preparados, desejosos, bem para isso, bem estimulados a isso ou dispostos a isso. Não. Ao contrário, há muita indisposição da nossa parte. Porém, não é consultando o capricho dos homens que Deus fez as suas leis. Nós estamos inteiramente livres para escolher a prática de um dever. A lei de liberdade nos dá essa maravilhosa relação com o presente, o tempo presente, o eterno presente. E neste eterno presente, nós somos chamados a escolher a prática de um dever, nos conectarmos com a lei do trabalho. Então, primeiro a liberdade de escolher. Eu quero. Por isso, em várias passagens do Evangelho, Jesus tinha o cuidado de verificar a relação da criatura com a lei de liberdade. A criatura chegava em Jesus e falava: Senhor, cura-me, me cure, ajuda-me. O Cristo olhava para a criatura com seu olhar compassivo e verdadeiro e perguntava: tu queres ser curado? Como assim? A pessoa chega em Jesus, pede para ser curado. Por que o mestre pararia e perguntaria se ele quer ser curado? Do ponto de vista da semântica do diálogo, é muito estranho, mas não do ponto de vista de quem conhece o funcionamento profundo das leis na consciência. De quem conhece o funcionamento profundo das leis da consciência, essa pergunta tem muito a ver, sublime a ver. Porque, em primeiro plano, ele quer saber como está a força
da liberdade para o sujeito iniciar uma causa. É aí que a conexão com a lei de liberdade abre eixo com a lei do trabalho, impulsionando a lei de causa, que vai chegar a outra lei de efeito. Causa e efeito não é uma lei, são duas em uma. Não existe lei de causa ou efeito. Existe lei de causa e efeito. São duas. Entretanto, elas são casadas. Elas são profundamente, só funcionam uma com a outra. Elas são gêmeas nesse sentido, porque elas são unidas na intensidade. Mas o que significa isso? Tu queres ser curado? E alguns respondem, quero, Senhor. Opa! A lei de liberdade, conectando-se agora com a lei do trabalho, o trabalho de fazer por si, abriu e impulsionou a causa. O primeiro ato de dizer que ele quer, ela quer, é o primeiro ato de trabalho para a mudança. E isso já abriu a causa, que vai, a partir dos esforços, gerar um efeito. Nesse compêndio orquestral das leis, a lei de justiça, ela rege todo esse processo com uma maestria. Porque a partir do momento que a lei de causa e efeito é produzida, manifesta dentro de nós, nós estamos no dever de fazer algo dentro de nós, algo conosco, para alcançar profundamente o que atenda às nossas necessidades. Nós devemos fazer isso se queremos algo com isso. Não é que nós somos obrigados, porque não existe lei divina de obrigação. Não tem. Se nós buscarmos o livro dos Espíritos, não tem lá lei divina de obrigação. Não existe. Existe lei divina de liberdade, do trabalho, da igualdade. Mas é interessante pensar que este regente, a lei divina, esta regente sublime dentro da nossa consciência, que rege as forças de causa e efeito por conta do nosso querer, a partir da força do dever, ou seja, eu pratico um dever, eu recebo um direito. Tudo isso está profundamente disponível como um denário para todos os filhos de Deus. E foi exatamente na parábola dos trabalhadores da última hora que Jesus deixa claro isso. Na parábola dos trabalhadores da última hora, resumidamente, conta a história de um senhor de uma vinha que chama os primeiros trabalhadores na primeira hora, depois na nona hora, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde, depois às 5 da tarde. Ele vai chamando ao longo do dia os trabalhadores para trabalharem em sua vinha. A questão é que ele, ao chamar o trabalhador da última hora, combina com ele o mesmo preço, o mesmo valor, vamos colocar assim, melhor dizendo, que o trabalhador da primeira hora. 1 denário por dia. Ao saber isso, o trabalhador da última hora recebe o seu denário e o da primeira hora, representando os outros, diz a parábola, fica muito zangado. Mas eu trabalhei muito mais tempo, eu trabalhei no sol, no suor, você vai me dar só 1 denário? E olha a profundidade da parábola. Jesus diz assim, mas não foi isso que nós combinamos? Ó o contrato na consciência entre dever e direito.
O dever é um combinado. Quem disse isso? Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem, o dever. Está lá. O dever é um aguilhão da consciência. Guardião da probidade interior. Opa! O dever é um aguilhão. O aguilhão é um instrumento que, na época, servia para cutucar os animais. Da consciência. A consciência ficaria ali, naquela estagnação, se não fosse a prática do dever em nós. Foi exatamente o surgimento da prática do senso do dever moral e o desenvolvimento do senso do dever moral, melhor dizendo, que ajudou a consciência a se ampliar. Consciência que antes estava muito fechada no próprio ego, um extremo egoísmo, um extremo egocentrismo, há milênios atrás, mas que ao longo desses milênios, desses séculos, os espíritos, ao reencarnar e desencarnarem, foram experimentando, como estamos experimentando aqui todos nós, a arte de sair do nosso casulo, da nossa redoma, e prestar atenção na dor do outro, nas questões do outro, nas necessidades também do outro, além e exclusivamente das nossas. Não é que desprezando as nossas, ultimando as nossas, ultimando é colocando as nossas sempre por último. Não. É considerando este contrato. Mas não foi isso que eu contratei com você? Então você está me condenando com a sua inveja porque eu sou bom? É isso? Está lá o contexto da parábola, trazendo esse pensamento. Muito profundo. Porque ele reclama para o administrador que o senhor da vinha igualou todo mundo. Mas é exatamente isso. É a lei de igualdade. Ó, que aqui está a serviço da grande regente lei de justiça. A lei de justiça que organiza todos esses fenômenos dentro de nós, obviamente necessita do auxílio dessa lei de igualdade, ou seja, para mim, para o outro, para todos, em condições iguais de saber o que fazer com o seu livre-arbítrio a partir de agora. Todos nós estamos numa vinha, a vinha do tempo, a vinha dos segundos, a plantação da obra a cada segundo que chega. A cada segundo que chega é o que eu dou conta de fazer. Eu me comovi muito com uma história de um discípulo que foi buscar o sábio, e o sábio tinha barbas brancas, cabelo branco, bem envelhecido. E o discípulo perguntou: eu vim buscar-te para saber como alcançar a iluminação. Mas eu vejo que o senhor está com pouco tempo. Quantos anos o senhor tem de vida? Ele olhou. Eu acredito que 2 anos. Não. O senhor é idoso. Como assim 2 anos? Quantos anos o senhor já... Ah, o sábio disse. Você está perguntando quantos anos eu tenho de passado? Porque de vida são quantos anos eu tenho daqui para frente. Não daqui para trás. Daqui para trás são os meus anos de passado. Vida é o que eu faço daqui para frente. Ele ficou tão tocado com aquele sábio que disse: então, eu posso ter menos anos de vida do que você? Ele disse: pode. Pode ser que eu ainda tenha mais anos de vida que você. E como você não se desespera com isso? Não existe desespero para quem desfruta do segundo que chega.
Só existe desespero para quem não aproveitou o segundo que foi embora. Isso é de uma justiça profunda em relação a todas as possibilidades que nós possamos fazer daqui para frente. Que nós possamos agir daqui para frente. A justiça para o Espiritismo, quando ela nos informa, o Espiritismo nos informa que eu sou de ordem infinita, imortal e infinita, são coisas distintas. Muitas vezes há uma confusão de que imortalidade e infinitude é a mesma coisa. Não. Há ideias filosóficas de que imortalidade pode até existir, mas não vai existir para sempre, a infinitude do ser. Por exemplo, no panteísmo que Kardec tão bem argumenta as deficiências filosóficas dessa ideia, há uma imortalidade num tempo, até alcançar um determinado grau que, em tese, a pessoa se miscuiria de novo ao todo. Ora, não há infinitude do indivíduo nisso. Há, de novo, um zerar do processo. E que ele diz que, dadas as proporções, seria muito parecido com o materialismo, apenas diferenciando de que acredita que há alguma coisa depois da morte, a imortalidade, mas não a infinitude. O Espiritismo explica que existe a infinitude do espírito, que é imortal. Outra questão, a espírito é imortal? Não, depende da filosofia. A palavra espírito é muito elástica. Não dá para a gente achar que, quando eu falo espírito ou alma, eu estou falando a mesma questão, porque para nós está claro que o espírito é imortal. Não, vamos para as filosofias antigas. Vamos viajar um pouco para a gente ver como a etimologia de uma palavra ela vai pegando vários caminhos. Aqui, na compreensão espírita, espírito e imortalidade e infinitude se agregam profundamente. E a grande lei de justiça, que no Livro dos Espíritos é unida com a de amor e de caridade, e não é por acaso, ela faz o seu papel de auxiliar nesta lei de igualdade as oportunidades. Entretanto, há uma outra lei dentro da família da lei de justiça divina que não está explícita no Livro dos Espíritos, mas está implícita e nós já sabemos sobre ela. É a sublime lei de equanimidade e não de igualdade. Equanimidade é diferente de igualdade. Para a gente entender isso melhor, vamos verificar um ponto aqui juntos. Imagine que você está na sua casa e tem um muro que ele pode ser visto um campo de futebol do outro lado do muro. Está tendo um jogo lá. O jogo de futebol. E 3 crianças querem muito assistir esse jogo, mas eles não conseguem entrar no estádio. O estádio também não está deixando as crianças entrarem. Não é porque elas não possam pagar. Elas não podem entrar por algum motivo, mas quem quiser ou quem quiser assistir de algum prédio, de alguma janela, conseguiria assistir esse jogo. Tá bom. Muito bem. Essas crianças querem assistir por um motivo, seu muro tem um lugar exatamente ali que é muito fácil assistir. É só colocar a cabeça para cima do muro e assistir o jogo. Mas cada criança que chegou, elas são de tamanhos diferentes, porque elas são de idades diferentes. Então uma tem 14 anos, outra tem 10 e outra tem 6 aninhos. A de 14 anos é mais alta, a de 10 um pouquinho menor e a de 6 anos bem menor. Você na sua casa tem muitas caixas de batata, muito. Então, eles pedem o favor de você emprestar as caixas de batata para eles poderem subir e ao subirem eles poderem enxergar a partida. Então você resolve ser justo e utiliza a lei de igualdade. Eu vou ser justo e igualitário. Aí você pega uma caixa de batata para cada um. Pronto, sou justo. Aí o que tem 14 anos sobe e consegue ver.
Mas o que tem 10 anos sobe na caixa de batata e não consegue ver, porque ele é pequeno ainda. E o de 6 anos, menos ainda. Sobe e não mudou nada. E aí existe a alegria da criança de 14 anos e a tristeza desses dois. Mas você percebe isso, fala, não, eu acho que se eu for eximiamente igualitário, eu não chego a auxiliá-los realmente. Você se dá conta que para o de 10 anos é preciso dar mais uma caixa, ele fica com 2 caixas. E para o de 6 anos é preciso dar mais 2 caixas, ele fica com 3 caixas. Então o de 6 anos sobe em 3 caixas, o de 10 anos sobe em 2 caixas, o de 14 anos já está em uma caixa. Os 3 agora conseguem ver a partida de futebol. Você foi equânime. Mesmo oferecendo quantidades diferentes, eles chegaram nos resultados iguais. A lei de igualdade ali se cumpriu por sua equanimidade. E onde é que está isso? Na parábola dos talentos. Jesus vai trazer exatamente o profundo raciocínio da lei de equanimidade, que é um dos instrumentos da lei de justiça. Um senhor também tinha uma vinha nessa parábola, e ele ia viajar para lugares distantes. Mas antes de viajar, ele chamou seus 3 trabalhadores. A um ele deu 6 denários, 6 talentos, a outro ele deu 4 talentos, a outro ele deu 1 talento. O que recebeu 6 foi bom e fiel, produziu, foi empreendedor e fez mais 6, 12 talentos. O que recebeu 4 foi bom e fiel, produziu, foi empreendedor e produziu mais 4, 8 talentos. Mas o que recebeu apenas 1, este não quis ocupar o tempo, o espaço, a si mesmo, com a prática do dever de produzir algo além do recebido. E só enterra. Quando o Senhor vem, ele agradece os outros 2, mas ele faz uma fala enérgica de repreensão a este. Por quê? Porque o simbolismo dessa parábola tem a ver com a natureza de como a justiça acontece dentro de nós quando nós resolvemos deixar de fazer o bem. Não é apenas deixar de fazer o mal. É quando nós não produzimos o bem, quando não há a contabilidade para o positivo. Não é quando a gente zera e não tem mais débito. Mas por que, Afro? Ora, porque sendo nós espíritos na existência, só o fato de sermos seres no tempo e no espaço, a cada segundo que chega, é mais um pedido de evolução. A profunda lei do progresso. O próprio segundo que chega para nós é um grande cântico da existência para que nós evoluamos. Não é? Assim, o segundo chega para nós ficarmos aqui estagnados. Não. O segundo chega para nós evoluirmos. Esse processo já vai deixando a criatura em débito pelo bem que ela deixa de fazer. Então, produzir no tempo e no espaço o bem que nós possamos produzir tem tudo a ver com a profunda lei de equanimidade, com a lei de justiça. Por isso que cada um é dado segundo as suas obras, e não segundo a imitação das obras que os outros fazem. Não é cada um segundo as obras que o outro faz, imite ele. Não. Cada um segundo as suas próprias obras. É o que eu posso fazer, mas é o que eu posso fazer. E não o que eu posso fazer e deixo de fazer. É o que eu posso fazer. Por isso, qualquer ideia de comparação, ela é angustiante, ela é injusta, ela é também, por que não dizer, soberba,
Porque quando nós nos comparamos com alguém, ou comparamos para nos colocar acima ou abaixo. Bom, mas Afro, não existe acima e abaixo? Claro, existe a chamada lei de hierarquia, mas a lei de hierarquia não faz da pessoa ou de mim o ponto de referência no universo. Tem a ver com o que ela deu conta na consciência dela. E tem a ver com o que eu dei conta na minha consciência. E assim, a profunda lei de justiça se abre. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Gratidão a Fero, gratidão aos amigos queridos, Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa Marcela, nossa Marta, Tânia, Maldi, tantos companheiros, e ao amigo Paulo, Pedro, aliás, por estar conosco, nos ajudando no dia de hoje. Ok, meu amigo Afro. Obrigado, meu irmão, pela sua mensagem lúcida, esclarecedora, que veio, com certeza, de encontro aos nossos anseios de esclarecimento e de consolo. Nós vamos agradecer a todos que estiveram conosco nesta manhã e pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Muita alegria. Mestre Jesus, na suavidade da tua presença, nos encontramos conclamados a nos amarmos, compreendendo a natureza das nossas diferenças. Essa experiência cósmica, unificadora da pandemia, apesar de termos, cada um de nós, lembranças e saudades daqueles que amamos e se foram, ficamos com a sublime mensagem da união com aqueles que estão conosco, ainda nos dias presentes. Chegar e partir tornou-se para nós um novo ponto de reflexão. Tão fácil, tão rápido, tão inesperado pode ser o nosso segundo seguinte. Que saibamos, como trabalhadores do amor, aproveitar, de fato, esse tempo repleto de dádivas e oportunidades para melhorar o nosso eu, para dirimir o nosso egocentrismo, para diminuir o nosso orgulho, nosso personismo, e nos colocarmos à disposição da obra além de nós. Que possamos, Senhor, distribuir as bênçãos como um sol que sabe colocar a natureza dos seus raios a serviço do que vai além de si mesmo. E nos ajude, caso nós estejamos na postura do buraco negro, que suga, suga, suga para dentro dele mesmo, até mesmo as luzes que não lhe pertencem. Assim sendo, Mestre, paira sobre nós a tua sublime claridade, pois hoje são chegados os tempos da grande transformação nossa nas experiências da vida atual. Que assim seja. Obrigado, Gratidão. Afro. Olha, muito bom estar com você nessa manhã. Obrigado, Gleice. Jesus nos abençoe. Hoje e sempre, gratidão. Obrigado, gratidão a todos.